Olá, amigos! No vídeo de hoje eu quero contar para vocês um pouco mais sobre os ciclos econômicos da capital financeira do país. A produção cafeeira está diretamente ligada ao desenvolvimento da cidade de São Paulo. O grão chegou ao Brasil no século XVIII, trazido da Guiana Francesa. Com condições climáticas favoráveis, o ouro negro encontrou ambiente propício no oeste do território paulista, que dispunha de terra roxa e de fácil escoamento pelo Porto de Santos. Foi em 1817 que a capital teve a primeira fazenda cafeeira, no Vale do Rio Paraíba do Sul. Durante os séculos 19 e 20, o café foi a principal base econômica da capital e do Brasil. A produção cafeeira trouxe um cenário favorável para investir na construção de portos, ferrovias e em atividades ligadas à indústria e ao desenvolvimento do comércio interno. O ciclo do café contava com a mão de obra escrava, oriunda do tráfico negreiro da África. Com a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que colocava fim ao tráfico negreiro no Brasil, os latifundiários começaram a contratar imigrantes. Ainda na década de 1850, os fazendeiros empregaram imigrantes da Alemanha e da Suíça. Depois, ocorreu uma intensa migração italiana, decorrente dos conflitos da unificação do país, que se concretizou em 1870. Os produtores do grão reuniram grande quantidade de capital e investiram na própria produção cafeeira, na vinda de espetáculos para o Brasil e na construção de suas majestosas casas, localizadas entre a zona rural e o Porto de Santos. Tamanho foi o enriquecimento dos cafeicultores que eles chegaram ao poder na República Oligárquica, conhecida como a República do Café com Leite, na qual São Paulo alternava o posto com Minas Gerais. A crise na produção veio em 1929 com a queda da Bolsa de Nova York, mas o Brasil se recuperou e até hoje é considerado o maior produtor mundial. No comércio, os alemães e franceses que tiveram início de sua migração na década de 1880 importavam tecidos e eram padeiros, confeiteiros e curtidores de couro. Os alemães também eram os principais responsáveis pela produção de papel e de cerveja. Os árabes, que iniciaram sua imigração entre o fim do século XIX e o início do século XX, trabalhavam como mascates e vendiam chapéus, roupas, relógios, tecidos, joias e outros produtos nas regiões de comércio popular, até hoje conhecida como 25 de março. Já os judeus, que vendiam roupas e tecidos de alta qualidade, tiveram seu movimento migratório entre o início do século XIX e a primeira metade do século XX. Os japoneses, que chegaram a São Paulo no início do século XX e começaram a trabalhar como barbeiros, sapateiros, lavadeiras, diaristas, além de fazerem produtos artesanais. Atualmente, a economia de São Paulo forma o maior produto interno bruto do Brasil, fazendo da capital paulista a 10ª mais rica do mundo e, segundo previsões, será em 2025 a 6ª cidade mais rica do planeta. Muitos analistas também têm apontado São Paulo como uma importante metrópole global. A magnitude econômica da cidade de São Paulo é tamanha que pode ser comparada à de um país, com um orçamento anual de 42 bilhões de reais e a arrecadação de mais de 17 bilhões. O produto interno bruto, PIB, da capital paulista é bastante expressivo, cerca de 389 bilhões de reais. A cidade abriga 63% das sedes de grupos internacionais instalados no Brasil, 8 das 10 maiores corretoras de valores e 5 das 10 maiores empresas de seguros. Mas toda essa riqueza também gera um grande cenário de exclusão social. Contudo, hoje São Paulo se tornou exemplo de hospitalidade para outras cidades brasileiras e de outras partes do mundo.
diferentes culturas, com hábitos, religiões e tradições, foram trazidos com os primeiros imigrantes e se incorporaram à vida do povo nascido aqui, que convive harmoniosamente com aqueles que escolheram São Paulo para chamar de lar. A dica literária desse vídeo fica por conta do escritor paulista Mário de Andrade, um clássico da literatura brasileira, a obra Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. O livro, publicado em 1928, é considerado um dos principais romances modernistas. A obra é uma rapsódia sobre a formação do Brasil, em que vários elementos nacionais se cruzam numa narrativa que conta a história de Macunaíma, seus amores, desencantos, dores e descobertas entre sua tribo na Amazônia e sua viagem a São Paulo. É por isso, amigos, que eu super recomendo essa obra para vocês. Eu agradeço a todos por me acompanharem em mais esse tour por São Paulo e convido vocês a me acompanharem nas próximas viagens, nos próximos roteiros do canal. Um beijo grande para vocês e tchau, tchau!